Rapaziada, tivemos ontem no Maracanã pelo Campeonato Carioca, Flamengo 4, Boa Vista 0. O Flamengo perde um caminhão de gols. Eu sou o Felipe Arruda, esse é o canal Brazucas da Bola. Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Tivemos um público presente de 35.713 presentes no Maracanã, foram 34.220 pagantes. Público e renda de 1.074.925,50 no jogo de ontem. Rapidamente sobre o jogo de ontem, o Flamengo ganhou de 4-0 com um volume de jogo surpreendente, principalmente no primeiro tempo. Poderia ter sido muito mais do que 4-0 se o Flamengo não tivesse perdido um caminhão de gols na partida de ontem. Pedro, então, perdeu várias chances claras no jogo de ontem. Gabriel também perdeu chance no segundo tempo, como entrou, menos que o Pedro também. Fora outros jogadores também que perderam chances, principalmente no primeiro tempo. Luiz Araújo jogou muito bem, mandou bola na trave. Foi um volume muito grande. E assim, o Flamengo tem que demonstrar esse volume de jogo contra os times maiores e os clássicos do futebol carioca, que ainda não mostrou. É lógico que a gente tem que também ter uma calma na hora dessa avaliação, porque o Flamengo está em evolução. Claramente ontem está demonstrando um entrosamento maior. O próprio De La Cruz, que jogou ontem na vaga do Gerson, jogou bem, muito bem ali no meio de campo. Está cada vez mais entrosado. O Flamengo mesmo troca passes melhores do que outrora no início dessa temporada. Claramente o Flamengo está em evolução. Não tomou gol novamente. É um trunfo do Tite, que o Tite sempre vem falando. Ele não busca ser retranqueiro ou defensivo, ele busca um equilíbrio. Porém, começando pela defesa. Se a defesa não tomar gols, o Flamengo, com a qualidade que tem, os jogadores que tem, dificilmente não vai fazer 1, 2 gols na partida, como fez no ano passado. O Flamengo dificilmente tinha jogo que não fez gol, só que tomava muito gol. Então, ele está buscando esse equilíbrio e o Flamengo está em evolução, né? Constantemente não, está em evolução. E vamos ver nesse final de semana, que vai ter Fla-Flu no domingo, no Maracanã. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir ter um desempenho bom. Goleada, a gente não busca, assim, goleada em clássico é difícil, mas vamos ver se o Flamengo vai ter um desempenho melhor do que teve contra o Vasco e do que teve contra o Botafogo, que foi a pior partida do Flamengo nesse ano até o momento. E sobre o jogo de ontem do Boa Vista, nós temos que falar do desempenho de alguns jogadores. Começando a lista por ele, Arrascaeta, que foi o dono do jogo de ontem, o dono do meio de campo, distribuiu bem o jogo, deu um bolão para o Pedro perder grande chance de cabeça e fez 2 belos gols ali no segundo tempo. É o maestro do time do Flamengo. Dificilmente o Flamengo perde partidas quando o Arrascaeta também, e ontem não foi diferente, com 2 gols ali no segundo tempo. O primeiro gol dele ontem foi um golaço, né? Um Karate Kid, e o segundo gol foi um bonito gol ali de esquerda. Jogou muito ontem, foi o dono do jogo de ontem. Outro jogador que se destacou ontem foi o Luiz Araújo, que foi um dos melhores da partida de ontem, né? Um dos melhores em campo. Só no primeiro tempo fez um gol, chutou uma bola na trave, deu passe de letra pro Cebolinha ali no primeiro tempo. Jogou, flutuou ali pelos dois lados, tanto pela direita quanto a esquerda, e infernizou os marcadores ali do Boa Vista. E no segundo tempo caiu um pouco de ritmo, né? Mas ainda assim correu bastante. Você vê ele querendo, mostrando disposição, com vontade, indo para dentro ali, sem medo de ser feliz ali. Jogou muito bem ontem o Luiz Araújo. E é um jogador que a gente fala pouco, né, no geral. E ele sempre, a primeira peça sempre a sair do time é o Luiz Araújo. E não sei não, hein? Ele merece uma regularidade, merece continuar no time ali, porque o que jogou ontem o Luiz Araújo jogou muito ontem. Rapaziada, o De La Cruz jogou ontem ali no lugar do Gerson e deixou uma pulga atrás da orelha do Tite, com certeza. Fez a função do Gerson, jogando como segundo homem do meio de campo, e foi muito bem no jogo de ontem. Foi o segundo com mais desarmes na partida de ontem, com 3 roubadas de bola. Uma delas no primeiro gol do Arrascaeta, mostrando uma versatilidade absurda. Joga como meia, joga como segundo homem do meio de campo ali, que foi o lugar do Gerson, joga como ponta direita também, se for necessário. Muito versátil De La Cruz, e está mostrando cada vez mais entrosamento com o elenco rubro-negro. Igor Jesus, esse aí foi um achado não achado, porque ele já estava no elenco desde o ano passado. Mais uma atuação consistente do garoto ali, do Ninho, cria, o moleque ali da Gávea, que vai aproveitando as ausências do meio campo do Flamengo, tanto de Pulgar quanto de Alan. O Alan que não engrena, acontece tudo com o Alan. Então o Igor Jesus está
aproveitando bem as oportunidades no Carioca. E contra o Boa Vista, na partida de ontem, ele deu assistência para o gol do Luiz Araújo ali, e foi quem mais roubou bola na partida de ontem. E com 4 desarmes. O Hugo Jesus foi bem, cometeu um erro aqui, um erro ali, mas no geral foi muito bem. Assim, o rapaz ele tá mostrando bastante personalidade. Tem que ter muita calma nessa hora, porque já tem torcedores do Flamengo achando que ele é o novo Casimiro na época do Real Madrid da Gávea. E tem que ir com calma, que são os jogos do Carioca. Porém, tá mostrando bastante personalidade. O Hugo Jesus tá jogando bem. Ontem deu assistência, roubou bastante bola. Eu achei que ele foi muito bem na volância ali na partida de ontem. Pedro Queixada, rapaziada, fez um gol de cabeça no início do jogo, uma assistência ali do Cebolinha, ali, um cruzamento, uma boa jogada individual do Cebolinha, mas depois perdeu grandes chances na partida de ontem. No primeiro tempo, perdeu um caminhão de gol, e entre elas uma cabeçada na pequena área com um gol aberto e um pênalti perdido. Perdeu o pênalti ali no segundo tempo. A cabeçada no primeiro tempo, ele cabeceou de coco ali. Pô, não pode perder um gol desse. E o pênalti bateu totalmente mal, assim, bateu muito mal o pênalti, e foi substituído entre vaias e aplausos também. Assim, o Pedro, ele jogou, não jogou bem ontem, mas guardou o gol dele, que é importante, né? Eu quero, assim, o torcedor mais sensato quer que o jogador centroavante vive de gol. Pode até jogar mal, mas tem que cravar, e ele vem cravando 8 jogos e 8 gols na temporada. Então, assim, tá cravando o Pedro. Então, ser vaiado não faz sentido, mas a gente vai falar mais à frente desse vídeo. Só que, assim, tem que guardar mais. Tem que fazer mais gols. Não pode perder o caminhão de gol que tá perdendo e bater pênalti tão mal como tá batendo. Tanto ele quanto o Gabriel, porém, estamos falando do Pedro. Então, o Pedro foi mal ontem. Fez raiva em vários torcedores. Não pode, às vezes é meio displicente, assim. Não pode ser assim. Tem que, toda bola que vier, boa chance ali, tem que cravar ou botar o goleiro fazer grande defesa, assim. Tem que melhorar essa pontaria. Não só o Pedro, como o time do Flamengo perdeu um caminhão de gol no jogo de ontem. Gabriel Barbosa entrou no segundo tempo e apareceu um pouco na partida de ontem. Teve boa chance, chute defendido pelo goleiro, mas não marcou na linha de impedimento. Anularia, né? Se fosse fosse gol, algo assim que ele estava impedindo ali, no cruzamento. Então, assim, o pessoal tem vaiado o Pedro, mas por causa do Gabriel Barbosa. Mas quando o Gabriel Barbosa entra, ele não faz mais que o Pedro para ser titular. Pelo contrário, ele faz menos que o Pedro, fica constantemente em impedimento. Então eu entenderia se a torcida do Flamengo pedisse que os dois ficassem no banco. Eu entenderia. Mas pedir o Gabriel no lugar do Pedro não faz sentido nenhum, tendo em vista o desempenho dos dois quando os dois estão jogando. O Gabriel não está melhor que o Pedro, longe disso. E uma alternativa seria o Arrascaeta de falso 9. Aí eu entenderia, mas botar o Gabriel no lugar do Pedro não faz sentido nenhum hoje. E sobre as vaias que o Pedro vem sofrendo da torcida do Flamengo, não faz sentido nenhum. O Pedro ele tem 8 jogos e 8 gols. O Pedro ele foi o artilheiro do Brasil na temporada passada, campeão da Libertadores na outra temporada, Copa do Brasil, sendo o Dorival fazendo ele jogar, e Gabigol e Pedro junto. Não faz sentido nenhum essa implicância da torcida com o Pedro por causa da idolatria com o Gabriel. E eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, sobre Pedro e Gabriel, comparativo em números de gols, né? Desde que o Pedro começou a jogar e tal, assim. E nos números e desempenho vão ficar surpreendidos, porque não é de hoje que o Pedro tem sido melhor do que o Gabriel Barbosa no Flamengo, como centroavante. Inclusive ontem, quando o Gabriel Barbosa entrou, várias vezes o Gabriel Barbosa não fica como centroavante ali. Ele sai da área e fica sem ninguém ali preenchendo aquele espaço. Diferente do Flamengo do Jorge Jesus, que jogava com 4-4-2, o Flamengo do Tite joga com 4-3-3, com 2 pontas. Esquemas com pontas tem que ter centroavante ali. Barcelona tem o Lewandowski, Manchester City tem o Haaland, por exemplo. Então não tem como jogar com... Na época do Real Madrid ali, do Benzema no centroavante, com o Rodrigo Vinícius Júnior pelas pontas. Não tem como jogar sem centro. O Manchester United, que está em reestruturação, joga o Højlund e joga aberto ali pela ponta. Às vezes joga o Antony, joga o Garnacho agora também, o Rashford, porque tem que ter dificilmente esquema com pontas. Na verdade, esquemas com pontas não jogam sem centroavante. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabi, ele não é esse centroavante. Ele é um atacante de flutuação. Um segundo atacante é a posição dele, não o centroavante. Tanto que ele não consegue fazer, não faz bem o pivô, não faz bem ali, ele não é bom cabeceando, não é bom finalizando com a perna trocada ali, finalizando de direito, ou seja, ele não tem os predicados principais de um centroavante. Ele não é centroavante.
Ele é um segundo atacante, quiçá, às vezes até meia. O Gabriel Barbosa pode jogar. E foi assim com o Dorival Júnior, que botou o Gabriel Barbosa e o Pedro junto. Então, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre esse assunto, Pedro e Gabigol. Mas vaiar o Pedro, que é o principal, é um absurdo. Não tem porquê o Pedro ser vaiado com os números que o Pedro apresentou na temporada passada. E o Pedro tá bem no quesito de fazer gol. Ele tem que melhorar na questão do bater pênalti, tem que melhorar o cabeceio também. Um atacante de 1,85m não pode cabecear como o Pedro cabeceia, tem que melhorar sim. Mas vaiar o Pedro não tem porquê, não faz sentido algum. Rapaziada, dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!